Bem, então agora nós vamos ter uma aula super interessante sobre uma nova categoria de funções interpolantes que são conhecidas como splines cúbicas interpolantes. Então vamos ver um pouco dessa história das splines. As splines na verdade, eram réguas flexíveis, semelhantes a um pedaço de arame, portanto flexível, que eu posso amoldar de acordo com a minha vontade, tá certo? Que eram especialmente usadas para desenhar as balizas das embarcações, porque o desenhista ele era compelido a ajustar tudo que ele tem ao desenhar antigamente, né? Porque hoje existe o CAD e tal, e a gente pode fazer isso com muito mais precisão, sem ter que fazer uso dessas réguas. Mas a gente tinha pontos, né? E sem saber por onde a curva passa, né? Então a gente pegava essa régua flexível, semelhante a um arame, então colocava no primeiro polo da curva e sobre o último polo, ia deformando esse arame até que ele passasse sobre todos os pontos dessa curva. Quando o arame estava passando sobre todos os pontos da curva, então o desenhista unia os pontos sobre o arame, tá? E aí se formava então a curva verdadeira que passava sobre todos os pontos. Então note que não se fazia, nunca se fazia a ligação de 2 pontos ou de 3 pontos apenas da curva ou 4, mas todos os pontos, né? Unidos por esse arame. Então a posição dos primeiros pontos, né, influenciava a posição da curva lá no final, e da mesma forma os polos finais da curva também influenciavam a posição da curva no início. Então essa é uma categoria de interpolação, passando agora para a função matemática, né? É uma categoria de interpolação muito mais eficaz, né? Porque observe aqui na primeira figura, né, que a gente tem aqui, que é essa figura aqui, que eu tenho a curva azul, é uma curva que tem aqui, ó, um extremo máximo, 2 extremos mínimo, terceiro extremo, outro máximo. E se os meus polos dessa curva estão... É claro que eu não sei qual é alguém poderia perguntar, professor, mas por que não colocar mais polos se eu sei que a curva tem esse sobe e desce? Eu não sei que a curva tem esse sobe e desce. Então, eu usando esses polos aqui, através de um polinômio do terceiro grau, se o polinômio do terceiro grau possui como derivada, por exemplo, um polinômio do segundo grau, eu só tenho condições de representar 2 extremos e não 3. Então a tendência natural desta curva aqui talvez se assemelhe mais a essa curva pontilhada vermelha que aqui está, ó, certo? E ela é incapaz de modelar, principalmente nesse primeiro trecho aqui, todo esse erro cometido aqui, ó. Então, isso são lacunas da interpolação polinomial, né? Então, é por isso que essa curva, que é uma curva interpolante definida por pedaços, ela pode cobrir esses problemas da interpolação polinomial, né? Então, observe aqui que eu tenho todos esses nós aqui para cobrir, ó, nesse outro exemplo aqui. Então, o que a spline faria? Ela modela separadamente, por expressões independentes do terceiro grau, esse trecho que eu vou chamar do nó 0 até o nó 1 por S1 de x, do nó 1 até o nó 2 de S2 de x, e assim sucessivamente,
até chegar ao último trecho, que neste caso aqui seria o trecho S6. Então a modelagem dessa curva por pedaços seria S1 de x, se x estiver compreendido entre x0 e x1, S2 de x, se x estiver compreendido entre x1 e x2, e assim sucessivamente, até o sexto pedaço, neste exemplo aqui, há 6 pedaços, quando x estiver compreendido entre x5 e x6. Né? Então, como é que isso é garantido matematicamente? É exatamente isso que nós vamos ver. Então, para isso, para que isso seja melhor entendido, eu vou apresentar algumas definições aqui. Né? A primeira definição é a continuidade C0, que a gente chama. C0 é a continuidade da função. Então, lembrando lá do cálculo 1, a definição de função contínua é quando o limite da função no ponto, limite quando x tende a x0 de f de x, é igual ao valor numérico da função no ponto, é igual a f de x0. Então, se eu tiver uma curva, por exemplo, unida por retas, essa curva é contínua e goza da propriedade de possuir a continuidade C0. Porque observe que o limite dessa função à esquerda e à direita deste ponto, ele é o mesmo. E é igual ao valor numérico da função nesse ponto. Portanto, neste ponto, a função é contínua, assim como neste e assim como neste, que são os nós internos da curva, para se contrapor a estes dois nós, que são nós extremos da curva. Então, esses nós internos gozam, sim, da continuidade C0. Para além da continuidade C0, eu teria a continuidade C1, que é a continuidade da derivada primeira. Então, observe que esta curva, que foi unida por retas aqui, ela não goza da continuidade C1. Por quê? Porque se a continuidade C1 é a continuidade da derivada primeira, eu tenho que ter uma continuidade da inclinação da curva nos pontos. Então, observe que à esquerda deste primeiro ponto aqui, a tangente é esta, enquanto que à direita a tangente é esta daqui. Então, esta curva, ela não goza da continuidade C1, que a continuidade C1 é a continuidade da inclinação da curva no ponto. Então, além ainda da continuidade C1, eu tenho a continuidade C2, que ela vai pensar na continuidade da derivada segunda agora, que geometricamente corresponde à concavidade da curva no ponto. Então, eu vou impedir, se eu imponho a continuidade C2, eu impeço que haja mudança brusca de concavidade sobre os nós. Eu posso ter uma continuidade da derivada primeira, portanto, da tangente à curva em cada ponto, mas posso não ter a continuidade da derivada segunda, portanto, da concavidade. Então, um caso de ausência de continuidade C2 seria uma curva que tivesse à esquerda uma concavidade assim e à direita uma concavidade já mudando bruscamente para baixo. Não com um ponto de inflexão, mas com uma mudança brusca do valor da derivada segunda de um lado para o outro. Né? Então, aqui nesse exemplo que eu fiz, o polo estaria aqui, ou nó. Né? Então, a spline cúbica é exatamente isso, uma curva que vai ser definida por pedaços, como foi feito aqui nesta figura, certo? Onde cada nó interno da curva goza de continuidade C2. E cada pedaço é um polinômio do terceiro grau. Então, como é que é a forma de cada um desses pedaços? Né? Lembrem do slide anterior que eu falei
que o trecho que vai de x0 até x1 é batizado de S1 de x, assim como o trecho que vai de xi menos 1 até xi é SI de x. Então, como é que é esse SI de x? É AI vezes x menos xi ao cubo, mais BI, x menos xi ao quadrado, mais CI, x menos xi, mais DI, que é esta fórmula que está aqui no início do slide, tá certo? Então tem uma observação interessante, que é bom que a gente esteja sempre atento a isso, é que este argumento, x menos xi, aliás, ele vai ser sempre negativo no trecho i. Ou seja, se, por exemplo, o trecho que vai de x igual a 4 até x igual a 5, ele é modelado em função de x menos 5, ou seja, x menos 5 ao cubo, x menos 5 ao quadrado, x menos 5, né? Então, para qualquer x pertencente a esse intervalo de 4 até 5, esse argumento x menos 5 vai ser menor ou igual a zero. Tá certo? Então, quando eu for obter os resultados da interpolação lá na frente, é uma coisa que eu tenho que prestar atenção. Se esses valores que eu vou usar para interpolar não forem negativos, significa que eu errei. Então, é uma coisa para eu ter atenção, como uma pista para inibir possíveis erros. Então, observe que se o primeiro nó é x0 e o último nó é n, então eu tenho n mais um nós e, portanto, n trechos. E é verdade que o meu ponto de base não é o ponto que está atrás, como era no caso da interpolação de Newton, por exemplo, que a gente se lembra que na nossa tabela, dados os n pontos envolvidos, o primeiro ponto, ou seja, o menor deles, o que está no início da tabela, é o meu polo de base, que eu nomeei de x0. É o que está, portanto, à esquerda. Mas aqui não, é o nó que está à frente do trecho. Então, no trecho S1, que vai de x0 a x1, o meu ponto de base é x1 e não x0. Por isso que essas contas x menos xi serão sempre negativas. Tá? Então, vamos ver agora as condições matemáticas que essa função tem que obedecer em cada trecho para que ela possa se transformar matematicamente, corresponder àquele arame que era usado lá atrás, historicamente, tal, para se desenhar, né? Então, a primeira característica ou condição matemática que tem que ser imposta é que essa função interpola os nós, ou seja, o SI avaliado em xi tem que reproduzir f de xi, que nada mais é do que yi, certo? Então essa é a condição que a função tem que obedecer para que ela seja uma função interpoladora. Depois, como é que eu imponho a continuidade C0? Eu vou pegar a curva SI e vou avaliar ela no nó xi e vai obter yi. Tá certo isso? Mas agora eu vou pegar o nó que está na frente, aliás, o trecho que está na frente, que é o SI mais 1, vou avaliar em xi e os dois têm que ser os mesmos. É isso que significa que o limite à esquerda é igual ao limite à direita da função. E se ela goza de continuidade C1, então a derivada do trecho SI, ou seja, S'I avaliado em xi, é igual a S'I mais 1 avaliado no mesmo nó xi. Significa que a derivada primeira também é contínua.
E por último, a continuidade C2. Ou seja, S duas linhas I avaliada em xi tem que ser igual a S duas linhas I mais 1 avaliado no mesmo nó xi. Agora aqui eu constato um problema interessante, certo? Que se eu tenho N trechos, certo? Então ali não deveria ser I, aqui deveria ser N. Se eu tenho N trechos e N mais um nós, aqui também tem que ser N, certo? E N mais um nós, certo? Então eu tenho N trechos e N menos um nós internos. Então, quantas condições eu tenho para que a minha função interpole todos os nós? N mais 1, que é igual ao número de nós. Quantas condições internas eu tenho para a continuidade C0? N menos 1, N menos uma condições. Quantas condições internas para impor a continuidade C1? Também N menos 1. E quantas condições para impor a continuidade C2? Também N menos 1. Então, observe que se as minhas incógnitas são AI, BI, CI e DI, então eu tenho 4N incógnitas para determinar, mas só tenho 4N menos 2 equações. Então eu vou ter que ter uma malandragem aí para resolver isso, né? E na verdade a gente vai resolver em 2 etapas para que a gente não tenha um algoritmo muito pesado. Porque imagine se eu estou interessado apenas em interpolar entre 4 e 5 e eu tenho que descobrir A, B, C e D para toda a curva. Então, o meu algoritmo vai ficar muito pesado. Então, para que isso não aconteça, eu vou resolver esse problema em 2 etapas. Primeiro, eu vou resolver os valores que serão as incógnitas do problema inicial, os valores numéricos das derivadas segundas sobre os nós, para com estes valores determinar os valores de A, B, C e D para o trecho de interesse. Então vamos impondo essas condições. Então, a primeira condição vem da função interpoladora. Então, em cada nó SI, quando eu avalio ele para x igual a xi, eu vou obter, aqui nesta equação que está no topo do slide, observe que quando eu faço x igual a xi, caem todos estes termos, menos o último. Portanto, SI de xi, aqui eu me atrapalhei de novo, me perdoem, aqui é DI e aqui é YI. Então, SI de xi, aqui deu igual a DI, e como SI de xi por imposição tem que reproduzir YI, então eu já cheguei ao primeiro valor da minha incógnita, DI, e sei que cada DI é igual a YI. Portanto, D1 é igual a Y1, D2 é igual a Y2 e assim sucessivamente. Depois a continuidade C0. Como é que eu imponho a continuidade C0? Como eu falei ali, SI de xi é SI mais 1 de xi. Então, SI de xi, como eu disse, é igual a DI, e a gente acabou de ver que DI é igual a YI, certo? E quanto é SI mais 1 avaliado em xi? É menos AI mais 1 vezes H menos AI mais 1 vezes HI mais 1 ao cubo, onde cada um desses Hs eu estou chamando da diferença x1 menos x0 é igual a H1, x2 menos x1 é igual a H2, e, portanto, HI
é igual a xi menos xi menos 1. Certo? É o espaçamento da malha que a gente chama. Certo? O espaçamento da malha. Então, de x0 para x1 eu tenho 1, de x1 para x2 eu tenho 4 e assim sucessivamente. Tá? É o espaçamento da malha. Então, HI mais 1 é o espaçamento da malha no trecho I mais 1. Então, a imposição dessa continuidade C0 me dá esta equação aqui que eu nomeei de equação 3. Depois, a continuidade C1, S' de x é 3ai vezes x menos xi ao quadrado, mais 2bi vezes x menos xi, mais ci. Eu apenas derivei esta expressão aqui que se encontra no início do slide. Certo? E agora eu vou impor S'1 de xi. E impor que isso é igual a S' mais 1 de xi. Então, S' de xi é igual a ci. Mas o S' mais 1 de xi é esta fórmula aqui. Então, já tenho a imposição dessa condição marcada aqui como fórmula 4. E por último, a continuidade C2. Primeiro eu derivo S2' de x é 6ai vezes x menos xi mais 2bi. Certo? Então, S2' de xi menos xi, 0, vai dar 2bi. E S2' I mais 1 de xi vai dar menos 6ai mais 1 vezes hi mais 1 mais 2bi mais 1. E como eu vou nomear a derivada segunda em cada nó, que é exatamente isso aqui, ó, S2' de xi é o valor numérico da derivada segunda da função que representa o trecho I no nó I. Eu já vou batizar isso aqui, porque o meu problema vai ser, a primeira etapa do meu problema vai ser determinar os valores numéricos dessas derivadas segundas. Então eu vou nomear isso aqui de GI. Esse G vai representar o valor numérico da derivada segunda sobre o nó. Tá certo? Então, se isso é verdade, então o meu BI, eu já determinei aqui também o BI. O meu BI é o GI dividido por 2. Certo? Então, eu já sei, já equacionei o valor de D e o valor de B, sendo que B eu não conheço o G, então B está em função de uma incógnita do meu problema. Tá? Então, agora que eu nomeei já a derivada segunda sobre cada um dos nós de GI, ou seja, G0 é o valor numérico da derivada da função, derivada segunda da função, sobre o nó 0. G1, a derivada segunda no nó 1, e assim sucessivamente. Então, eu já equacionei duas incógnitas do meu problema em função de uma outra incógnita. Só que o D está em função de Y, que é conhecido. Então, eu já expressei B e D. Agora eu vou tomar a última condição que eu escrevi no slide anterior, que é o valor numérico, a continuidade C2. Então, eu vou resgatar esta equação aqui. Eu vou resgatar esta equação aqui para determinar agora o valor de A em função de G. Então, observe que 2BI a gente já viu que é GI. 2BI mais 1 é GI mais 1.
Então, eu determino que o AI é GI menos GI menos 1 dividido por 6HI. Então, também determinei o valor de A. E agora vou tomar a condição que representa a continuidade C0, que é esta daqui, que também está no slide anterior, para agora determinar a constante CI em função de Y e G. Então, aí está a fórmula que, se eu retirar daqui, desta fórmula aqui, certo? Observe que eu já distribuí aqui todos os meus valores, substituí já A, B e D em função de G e de Y, certo? E agora eu tenho o valor de C como função de Y e de G. Um detalhe que aqui pode parecer confuso, mas eu aproveito para esclarecer, é que nesta fórmula aqui, este sinal é de fato positivo, assim como nesta outra fórmula aqui. Certo? Estava apagado e eu dei uma reforçada. Então, pessoal, em resumo, eu já tenho AI como função de G, BI como função de G, C como função de Y e de G, mas Y é conhecido, e D como função de Y, desculpe. Então, agora eu já posso utilizar a condição que eu não usei ainda, que é a condição de continuidade da derivada primeira, para expressar todo mundo como função de Y e de G nesta equação aqui, que é a imposição da condição C1, da continuidade C1. Então aqui eu já fiz isso. Depois que eu agrupo todos os termos semelhantes, eu obtenho equações deste tipo aqui, ó. Ou seja, HI vezes GI menos 1, esta equação aqui, ó. HI vezes GI menos 1, mais 2 vezes HI mais 1 vezes GI, mais HI mais 1 vezes GI mais 1 é igual a 6 vezes YN mais 1 menos YI mais 1 menos YI sobre HI mais 1 menos YI menos YI menos 1 sobre HI. Né? Então, observe que do lado esquerdo eu tenho as minhas incógnitas, que são os Gs. Os Hs são conhecidos, porque é o espaçamento da malha. E do lado direito depende só de Y, portanto, do lado direito eu tenho uma espécie de termo independente. Então, eu vou passar um sistema que agora está sendo escrito na forma A, matriz de coeficientes, vezes G, vetor de incógnitas, igual a B, vetor de termos independentes. Só que a matriz A, apesar dela ser tridiagonal, ou seja, fora dessas três diagonais, digamos assim, os outros termos são todos nulos, ela tem n menos 2 linhas e n colunas, o que significa que eu tenho n incógnitas para serem determinadas, mas só tenho n menos 2 equações. Mas isso a gente vai tratar, como contornar este problema, a gente vai tratar no slide seguinte. Né? Então, como é que eu componho a matriz A, que a gente também vai voltar a isso em breve. Então, se eu tenho em cada linha, eu tenho 3 termos não nulos e os demais nulos. Então, na primeira linha, eu vou preencher a posição A11, A12 e A13. Então, eu vou botar na primeira posição H1, na terceira posição H2 e na do meio a soma dos dois, 2 vezes H1 mais H2. Na segunda linha, o primeiro termo que é não nulo é o segundo termo.
Então, quem será esse segundo termo? Na segunda linha será H2. Então, eu preencho este e este, H2 e H3, e o termo do meio, 2 vezes H2 mais H3. E assim eu vou preenchendo de tal forma que eu tenho uma matriz tridiagonal. E os outros termos fora dessas 3 diagonais são todos nulos. Tá? E o vetor B 6 vezes, agora coisa parecida. Então, primeira linha, eu vou envolver na primeira linha y2, y1 e y0. Então, aqui dentro, aqui fora é 6 vezes, e aqui dentro, y2 menos y1 sobre h2, menos y1 menos y0 sobre h1. Ah, professor, muito difícil de memorizar. Não, basta que eu lembre que em cada linha eu estou envolvendo 3 valores de y. Então, pela lógica, na primeira linha eu vou envolver y0, y1 e y2. Na segunda linha, y1, y2 e y3. Na terceira linha, y2, y3 e y4. Lembrando que o primeiro valor de y, o primeiro nó, é y0. Então, se fosse y1, seria mais fácil, talvez, que seria y1, y2, y3, mas não é. Basta eu lembrar que começa no y0. Então, na primeira linha, eu envolvo y0, y1 e y2. Então, todos os termos serão do tipo semelhantes, portanto, y2 menos y1 sobre h2, certo? Y1 menos y0 sobre h1. Na segunda linha, portanto, y3 menos y2 sobre h3 menos y2 menos y1 sobre h2. Então, esta é uma forma mnemônica para ajudar eu a gravar. Isso significa a palavra mnemônica, né? É um auxiliar para a memória, para me ajudar a gravar. E o vetor B possui o mesmo número de linhas da matriz A. Então, se o meu problema tem n nós, então a minha matriz A vai ter n menos 2 linhas e n colunas, certo? Então, eu já vi que esse problema não dá para resolver e eu preciso de um empurrão aí, de umas condições artificiais. E as condições artificiais mais populares são essas duas aqui. Ó. Eu vou impor a primeira condição, que elas não ocorrem juntas, eu tenho que optar se eu vou resolver o meu problema impondo a condição linear ou impondo a condição parabólica, certo? Então, se eu impuser a condição de que a curva é linear nos extremos, então eu vou dizer que a primeira derivada segunda no nó zero, assim como a última derivada segunda que ocorre no nó n, essas duas derivadas serão nulas. Então isso vai eliminar a primeira e a última coluna da matriz A. Lembrando que se a matriz está sendo multiplicada pelo vetor G aqui, ó, G0, G1 até Gn, certo? Então, se G0 é 0, essa coluna toda aqui, na hora que eu for fazer a multiplicação da linha, este elemento será multiplicado por G0, assim como o último será multiplicado por Gn. Então, isso vai fazer com que a primeira coluna da matriz A e a última sejam eliminadas. E eu fico só com esse miolo aqui. Então, eu passo a ter uma matriz n-2 por n-2 e posso resolver o meu problema. Ao passo que, se a condição imposta for a parabólica nos extremos, eu vou impor que G0 é igual a G1 e que Gn-1 é igual a Gn. Isso vai fazer com que a primeira coluna da matriz A seja somada à segunda
assim como a penúltima seja somada com a última. E novamente eu fico com uma matriz A com n-2 por n-2, ou seja, n-2 linhas por n-2 colunas. Então, depois que eu resolvo esse sistema AG igual a B, eu vou calcular os coeficientes A, B, C, D. Lembrando que eu vou determinar, não vou determinar o valor de G0 nem o valor de Gn, mas se eu tiver na condição linear, eu já sei que G0 é 0 e Gn é 0. Então, vou incorporar isso se por acaso eu precisar determinar A1, B1, C1, D1 ou AN, BN, CN, DN, que aí eu vou precisar de Gn também, certo? E se a condição for parabólica, G0 será igual a G1 e Gn-1 será igual a Gn. Então, no problema matemático, eu determino de G1 até Gn-1, mas eu já sei como é que G0 e Gn se relacionam com esses demais. Tá certo? Então, é só ficar mais claro nesse exemplo que vem aqui agora. Então, eu tenho esta tabela aqui, em azul à esquerda do slide. Tá? E eu quero obter uma interpolação para f de 4 nessa tabela, usando uma spline cúbica primeiro. Pergunta A. Qual o valor que eu obtenho usando a condição linear? Pergunta B. Qual é o valor da aproximação da interpolação que eu obtenho usando a condição parabólica? Então, já deixo para observar aqui, antes de prosseguir, que o 4 está aqui entre o 3 e o 6, portanto, se este pedaço é o S1, S2 e S3, no final eu vou precisar determinar quem é o meu S2 de x. Certo? Então, ainda como derivação desta tabela, eu observo que o meu H1, que é o espaçamento do primeiro trecho, é 3 menos 1, que é 2. O meu H2, que é o espaçamento do segundo trecho, é 6 menos 3, que é 3. E o H3, que é o espaçamento do último trecho, é 10 menos 6, que é igual a 4. Portanto, esta matriz A, eu vou repetir ela aqui literalmente para ficar claro por que é 2, 10, 3, etc. A matriz A é H1, 2 vezes H1 mais H2, H3 e 0. 0, H2, 2 vezes H2 mais H3, H3. Então, se H1 é 2, está aqui o 2. Se H1 mais H2 é igual a 5, 5 vezes 2, 10, então está aqui o valor 10. H3, 3. E a matriz é tridiagonal, então este termo aqui é 0. Esse outro termo é 0. E aqui já vem H2, que é 3. Aqui 2 vezes H2 mais H3. H2 mais H3 é 7 vezes 2, 14. E aqui H3. Certo? Então, o meu valor de B é aquela fórmula que eu já apresentei. 6 vezes, tem que fazer aquela conta, então meu vetor B é este que aqui se encontra. E na condição linear eu simplesmente elimino a primeira coluna e a última coluna e fico com este miolo. Portanto, a minha matriz A, na letra A, vai ser 10, 3, 3, 14. E o meu vetor B é este que aqui se encontra na minha matriz aumentada. Tá? Então, resolvo aqui pela eliminação de Gauss e determino G2 igual a 0,077444 e G1 igual
a 0,2080. 2860. Tá bem? Então, se eu já sei esses valores, então eu sei que na opção linear G0 é 0, G1 é 0,2086, G2 é igual a 0,077444, etc. Eu posso, então, determinar os valores de A, B, C e D de interesse para obter S2 de 4 igual a 3,1819. É só substituir os valores de A, B, C e D na formulação da spline para S2. Na condição parabólica, então, eu tenho aqui a minha matriz A, o meu vetor B, certo? E aqui o meu vetor de termos independentes. Então, se G0 é igual a G1 e G2 é igual a G3, eu vou somar a primeira linha da minha matriz com a segunda linha e a última linha com a penúltima. Por isso, a minha matriz A vai ser 12, 3, 3, 18. O vetor G de incógnitas é G2, G3. E o meu vetor B é o mesmo de antes. Isso me permite calcular A2, B2, C2 e D2 como resultado da determinação de G1 e G2 neste sistema. Então, depois que eu calculo A2, B2, C2 e D2, eu determino S2 de 4 igual a 3,2048. E apenas para a gente comparar, porque isso é só para a gente entender que existe uma tendência da condição parabólica dar um resultado melhor do que a condição linear. Mas à medida que o trecho onde eu vou interpolar está cada vez mais distante das extremidades, e isso tem cada vez menos contribuição sobre o erro cometido. Então, a minha única função aqui, resgatando a função que deu origem à tabela, que isso aqui, lembro, é um problema matemático, não é um problema físico nem de engenharia, porque se fosse de engenharia eu não teria a mínima condição de descobrir que função é essa que gerou aqueles pontos tabelados. Mas como aqui é um problema matemático, foi usada essa função f de x igual a x sobre 2 mais ln de x mais 1. Né? Então, neste caso, eu posso descobrir aqui qual é o meu valor exato, ou seja, f de 4 é 3,2189, e eu determino aqui os erros percentuais cometidos pelas duas categorias de interpolação, a condição linear e a condição parabólica. Mas eu lembro que essa condição é linear nos extremos. E é por isso que eu estou dizendo que, como aqui eu tenho poucos pontos e a interpolação é feita próximo da extremidade, certo? Então a condição linear perturba, de certa forma, a qualidade deste resultado, certo? Ao passo que a condição parabólica, por incorporar uma concavidade, ela melhora esse outro resultado aqui obtido a partir da condição parabólica, certo? Então, essa é a interpolação por spline, que é uma interpolação que sempre apresenta uma expectativa de obtenção de resultados muito bons e muito precisos.